A PGR, Procuradoria-Geral da República, tem até hoje à noite para responder ao Supremo se considera que Jair Bolsonaro descumpriu ou não as medidas cautelares, como apontou o relatório da Polícia Federal. A PF apontou, agora a PGR analisa para dizer, descumpriu ou, não descumpriu. E o que pode ocorrer pelo Procurador-Geral da República, esse chefe da PGR? Ele pode recomendar ou não, por exemplo, uma prisão, Marina Demori? Sim, ele pode recomendar novas medidas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ou pode apenas dar ciência das alegações que foram enviadas, pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A PGR, então, deve se manifestar sobre os esclarecimentos que foram prestados pela defesa de Bolsonaro em relação aos descumprimentos de medidas cautelares que foram apontados naquele relatório da Polícia Federal, que veio à tona na última quarta-feira, quando a PF indiciou mais uma vez o ex-presidente e também, dessa vez, o filho dele, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Um documento de 12 páginas foi encaminhado pela defesa do réu na última sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal. Nesse documento, os advogados negam as irregularidades apontadas pela investigação da Polícia Federal. A defesa alegou que Bolsonaro cumpre todas as determinações judiciais, como o uso da tornozeleira eletrônica, a proibição de deixar o país e também a restrição de contatos. A defesa também negou a existência daquele plano de fuga que foi apontado pela PF depois que um documento foi encontrado no celular de Bolsonaro, que era uma carta que seria endereçada ao presidente da Argentina, Javier Milei. Nessa carta, Bolsonaro se dizia vítima de uma perseguição política e pedia asilo político, No entendimento da defesa, o material seria apenas um rascunho sem valor e não poderia ser usado como prova de intenção de fuga. O relatório da Polícia Federal também aponta uma série de outros descumprimentos de medidas cautelares, como, por exemplo, o envio de mais de 300 mensagens por meio do WhatsApp. Entre eles, o compartilhamento de vídeos, por exemplo, que tratavam, entre essas mensagens, vídeos que tratavam da aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Moraes. Os investigadores classificaram essa atitude como uma afronta à proibição do uso de redes sociais. Só que a defesa diz, ele não está proibido de usar o WhatsApp, que é um aplicativo de troca de mensagens pessoais e não uma rede social. Então essa é a alegação da defesa. A PF também aponta participação em transmissões ao vivo e publicações feitas por terceiro. Sobre esse ponto, a defesa afirma que o ex-presidente não pode ser responsabilizado por atos de outras pessoas, como a publicação de aliados em redes sociais. Agora, por outro lado, como a gente vem acompanhando, para a Polícia Federal, essas condutas configuram, sim, um risco de obstrução das investigações e tentativa de burlar decisões judiciais, aquelas decisões, então, emitidas pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro foram indiciados por coação no curso do processo, obstrução de investigação e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por decisão de Moraes, que justificou a medida como resposta ao reiterado descumprimento das ordens do Supremo. Agora, com a entrega dessas explicações, Elisa, essa entrega que foi feita na sexta-feira por parte dos advogados de Bolsonaro, caberá, então, como a gente vem dizendo, à Procuradoria-Geral da República também se manifestar sobre as alegações da defesa. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também já tem em mãos o relatório da Polícia Federal entregue na semana passada. Caberá a ele recomendar ou não novas medidas. Ele pode também transformar o relatório da Polícia Federal da semana passada em uma denúncia formal ao Supremo Tribunal Federal ou apenas anexar a outras investigações. Então a gente segue acompanhando nessa expectativa por uma manifestação do PGR Paulo Gonet.